Olá, tudo bem? Então, começamos mais um vídeo. Já estamos, esse é o vídeo 9, né? Já estamos no nono vídeo. E você sabe, né, que o nosso curso é voltado para educação infantil, né? Por isso o título Educação Infantil e Suas Maravilhas, né? Onde ao longo desses 9 vídeos que já estão aí disponíveis, né? Eu venho abordando diversos assuntos em que, na minha opinião, são importantes para a educação infantil e que eu espero que estejam sendo bem aproveitados e que estejam sendo, né, úteis para vocês, que vocês possam, através desses vídeos, né, utilizar esses assuntos e ter maior conhecimento, mais fácil também, né, para aplicação aí na sala de aula e no planejamento de vocês, ou até, né, dentro de casa e com as crianças nesses períodos, né? E todos os vídeos e todos os assuntos tratados, eles visam muito os benefícios para a criança, o que pode ajudar, o que pode auxiliar, né, no processo de desenvolvimento. Então, o foco é a educação infantil e sempre visando a qualidade do ensino para a criança, né, envolvida na situação. Então, né, como o assunto é criança, hoje o tema que eu escolhi para conversar com vocês é autonomia, né? Esse fator importante, né, para as crianças aí na fase de educação infantil, que estão em desenvolvimento, né, constantemente. Então, como que a gente pode ajudar a criança, né, a desenvolver aí a autonomia, né, já saber as tarefas que ela pode ou não ir nos auxiliando, né, tanto dentro de casa quanto até mesmo nas escolas já, né, com os outros coleguinhas. Então, a autonomia, né, ela é a qualidade de ter independência, né? Então, a pessoa que tem autonomia está automaticamente adquirindo a sua independência, né, de fazer determinada tarefa ou por si só, né? Ter a liberdade para tomar as decisões. Então, quando a gente fala de autonomia, a gente não pode só focar que a autonomia é para fazer alguma tarefa ou alguma coisa assim. Não, autonomia também é algo em que a gente vai trabalhar e que a criança também vai entender que ela pode escolher algo, né? Dizer se gosta, se não gosta, se quer ou se não quer, né? Decidir aquilo ali. Então, isso também é ter autonomia, né? Onde a criança que tá em desenvolvimento, ela vai aprender o que ela julga ser melhor, né? Muitas vezes precisa de um auxílio, mas é importante deixar as crianças já irem tomando algumas pequenas decisões sozinhas para ver o caminho que ela vai seguir e se o adulto que tá junto, né, acha que é errado ou acha que poderia fazer de outra forma. Então, conversa com a criança, né, explica que de repente aquela decisão que ela tomou ou que ela pensou em fazer, em tomar, opinião, né, que ela tem sobre aquela determinada coisa que precisa ser realizada, que não vai dar para ser feito, mas explicar o porquê, o motivo e ajudar a criança a pensar em outra maneira, né? Não dizer, tu pode fazer assim, assim, assim. Então, perguntar para a criança de que outra maneira tu pode escolher isso aí, de que outra maneira tu pode decidir como fazer, né? É importante. E não podemos esquecer que a autonomia é ter responsabilidade pelos próprios atos, né? Como eu falei agora, a criança vai decidir o que ela quer, o que ela não quer, a sua opinião, ou seja, a gente tem que também ensinar a criança a se responsabilizar pelo que ela está decidindo, que toda decisão, opinião, enfim, tem uma consequência, né? Tem uma ação. E mostrar para a criança que ela tem que se responsabilizar pelo que ela escolher. Se ela escolher algo que de repente pode ter, né,
algum aspecto de repente negativo ou que poderia, ou que vai ser dificultoso, a criança tem que, desde cedo, né, tem que ser trabalhado com ela a responsabilidade por aquilo ali. Não, você escolheu essa decisão, você tem que arcar, né, com as responsabilidades que essa decisão terá. Um exemplo muito prático é que as crianças, a maioria, adora ter um bichinho de estimação e muitas vezes os próprios pais não têm por falta de tempo, por falta de quem vai cuidar, né? E as crianças maiores, assim, elas já conseguem ver que outras crianças cuidam dos seus próprios animais, mas elas ainda não tiveram aquela experiência. Então, às vezes os pais dão o bichinho, né, de estimação, enfim, dizendo, ó, você que vai cuidar, vai alimentar, dar banho, enfim, levar para passear. Só que não dá, quando a criança tem que realizar essa ação de cuidar do bichinho, alimentar, enfim, o adulto faz primeiro, o adulto que realiza, né? Então, isso não ele denomina uma atividade para a criança fazer, algo que ela vai desenvolver, né, essa autonomia aí, porque ela vai ter que aprender a cuidar de si e aprender a cuidar de um cachorrinho também, um bichinho, enfim, né? Então, ela já vai estar desenvolvendo autonomia. Então, o que eu falei ali, ó, ela vai decidir, quer ou não quer um bichinho? Quer um bichinho. Então, tu tem que se responsabilizar por isso, isso e isso, dar comida, levar para passear, dar banho, né? E quando a criança acaba não fazendo essas tarefas aí com o bichinho, tem que ser cobrado, né? Porque se foi dito que ela teria que fazer essas tarefas para ter aquele bichinho, ela tem que cumprir, ou seja, vai estar se responsabilizando pelos atos que foi decidir por ter aquele bichinho. É um exemplo bem prático, bem simples, mas de fácil compreensão, né? Um exemplo bobo, assim, né? Pode ser que seja bobo aí pra vocês, mas é algo simples, né? Que vocês que conseguem compreender o que eu quis dizer com essas primeiras explicações ali. Continuando. Ter autonomia, ela significa ter vontade própria, né? Decidir, tomar decisões, enfim. E ser competente para atuar no mundo em que vive, né? É isso que a autonomia aí está tentando desenvolver aí na criança, né? São essas ações nas crianças, nas pessoas adultas, né? Porque a autonomia, a gente está em constante desenvolvimento e aprendendo, né? Não é uma coisa que a gente aprende de uma vez só. Então, é na escola que esse aluno, que essa criança, né, ele vai conquistar suas primeiras aprendizagens, né, vai adquirir ali a linguagem, vai aprender a andar lado a lado do outro, né, caminhar junto, assim, com a turminha, que para poder fazer determinada tarefa tem que estar todos juntos, que para partir para a próxima tarefa todos têm que terminar a primeira, né, mais ou menos esse embasamento aí, né? Então, para construir e agir de forma autônoma, né? A criança, ela precisa conhecer, primeiramente, os próprios gostos, né? Ter claro, assim, para ela o que ela gosta, o que ela não gosta, a sua preferência, né? Que envolve os gostos ali. Ter o domínio das suas habilidades, né? E disponibilizando ferramentas para que as crianças possam desenvolver a sua autonomia, né? E o crescimento dela vai se tornar muito mais saudável. Então, como eu falei, não basta só a criança tem que desenvolver autonomia. Mas para a criança desenvolver autonomia, o adulto em questão, seja professor, seja familiar, ele tem que disponibilizar recursos para essa criança poder desenvolver a autonomia, né? Não basta só a criança tem que ter autonomia, mas o que você, adulto, né, tá fazendo para auxiliar essa criança a ter autonomia? Porque ela vai precisar de um auxílio teu para saber que tipo de tarefas, que tipo de coisas ela pode fazer sozinha, né? Então, a escola, principalmente, ela tem um papel mais do que
importante aí, né, nas conquistas das primeiras aprendizagens da criança, né? A gente sabe que a educação infantil aí, ela é essencial para diversas primeiras aprendizagens da criança e com autonomia é algo que não poderia ser diferente, né? Tá presente ali para auxiliar. Então, é nesse espaço de construção da autonomia que se dá a construção da autonomia a partir de ações simples do dia a dia da criança na escola, né? Que vão possibilitar a mesma, né? A uma certa dosagem, digamos assim, de independência, né? E para ela saber que ela pode realizar determinadas tarefas, que ela pode fazer algumas coisas dentro da escola mesmo, né? Uma das coisas que algumas escolas e professores gostam de optar é o ajudante do dia, né? Que todos os dias é um aluno e que aquele aluno tem certas responsabilidades para serem desenvolvidas, né? Durante aquele dia ali, auxiliar a professora, cuidar dos coleguinhas, né? Tarefas simples, né? E que já vão aos poucos incentivando aí o desenvolvimento da autonomia mais ainda, né? Então, muitas vezes a gente sabe que os pais, principalmente, né, os familiares que ficam, né, com a criança aí mais tempo, mas às vezes não é assim, né, que às vezes a criança passa mais tempo na escola, mas enfim, digamos que, né, é isso mesmo. Então, muitas vezes os pais, familiares, né, eles acabam atrapalhando o processo de autonomia da criança, né? Como assim? Então, como assim, né? Os pais acabam atrapalhando o desenvolvimento aí da autonomia. Eu vou explicar, né? Muitas vezes eles acabam realizando diversas tarefas, né? Os familiares para a criança, para poupar a criança daquilo ali, porque eles fazendo vai diminuir o tempo, né? Ou seja, vai ser mais tempo para eles que eles podem fazer outras tarefas do que mandar uma criança fazer, pedir, né, para uma criança fazer, sendo que quando se pede para uma criança fazer determinada tarefa, a gente tem que estar junto, a gente tem que observar, a gente tem que auxiliar, né, a melhor forma de fazer, como que ela pode fazer. Então, a gente acaba automaticamente gastando mais tempo, né, ajudando a criança a fazer as tarefas, porque a gente precisa explicar. E por isso que alguns adultos, eles optam por eles mesmos fazer as atividades e a criança só fica lá no celular, ou jogando, ou brincando, ou, né, assistindo desenho, enfim. Então, continuando aqui, né, o processo ali de autonomia, né, muitos pais também acabam atrapalhando esse processo aí, achando que estão ajudando a criança a passar por menos dificuldades, né? Mas é nesse processo que é importante e é nesse processo em que a criança ela vai descobrir as próprias soluções para problemas simples, né? Problemas que ela vai encontrar aí no caminho. E é através desse incentivo aí que a gente vai estar ajudando a criança, né? Porque quanto mais a gente estimula a criança, melhor vai ser o seu desenvolvimento, né? Tanto na autonomia quanto em diversos outros aspectos. Por isso que a gente precisa auxiliar aí, né, nesse processo de desenvolvimento aí da autonomia. Vai levar mais tempo, a gente vai ter que tirar um tempo maior para orientar essa criança, para ajudar essa criança a realizar aquela tarefa, com certeza, mas vai ser muito mais positivo as consequências lá na frente para essa criança, pode ter certeza. Então a gente precisa, né, antes de tudo, que os pais, familiares envolvidos, que eles estejam preparados para entender essa evolução desse filho, né, dessa criança que faz parte da família e ajudar nas tarefas, supervisionar, ajudar no que eu digo é estar ali presente e orientar caso precise,
caso a criança peça, caso a criança pergunte. Mas vale ressaltar que nem sempre o resultado vai ser perfeito, nem sempre a criança vai fazer como você adulto faria, mas é na prática, é no dia a dia, é realizando mais de uma vez determinada tarefa que a criança vai aprender e ela vai se aprimorar. Então, é realizando mais de uma vez que a criança vai conseguir um resultado melhor, não vai ser de primeira que ela já vai fazer algo que vai ficar perfeito como se um adulto tivesse feito. Afinal de contas, é a primeira vez que a criança está realizando aquela tarefa, né? Então, a gente precisa entender que nem tudo sai perfeito de primeira. Por isso que a gente precisa incentivar, por isso que a gente precisa ajudar, né, a criança e tá ali orientando, faz assim, né? Mas também não ficar dando muitas dicas, deixar para ver como que a criança vai fazer, como que a criança vai se virar. Daqui a pouco a criança pensa, né, e vai executar aquela tarefa de uma maneira totalmente diferente e que o resultado talvez seja muito melhor do que do jeito que você adulto faz, né? Então é importante também analisar a visão da criança sobre aquela tarefa, sobre aquela atividade que ela está desenvolvendo, está fazendo, porque às vezes a criança vai pensar numa maneira totalmente diferente para elaborar isso aí. Então, a autonomia infantil, ela desperta na criança a liberdade de poder se comunicar, a liberdade de poder se expressar os seus pensamentos, os seus sentimentos, né? E ela vai gerar mais segurança para a criança para realizar essas tarefas, né? E vai analisar as situações, vai aprender a tomar iniciativas sozinhas, mas iniciativas que sejam conscientes, né? E que a criança vai ter confiança para realizar aquela atividade, aquela tarefa, né? Mesmo quando a situação parecer incerta, a gente tem que trabalhar na criança muito a confiança dela mesma, né? Dela acreditar nela, acreditar no seu potencial, que ela consegue e que ela vai pouco a pouco, né? Realizando as tarefas e vai aprendendo a fazer da melhor forma, né? E se a criança ficar chateada porque o de você fica diferente do que o meu, você faz melhor. Conversa com essa criança, explica que você teve que praticar muito para poder ter um resultado bom e que ela também, né, vai aprender e que daqui a um pouco ela vai estar fazendo bem também. Então tem que ter uma conversa, não pode simplesmente deixar que a criança fale isso e não falar mais nada. Então, isso acaba desincentivando a criança, desestimulando, né, a autonomia, porque pelo resultado não ser igual o seu adulto, a criança fica frustrada por não conseguir reproduzir, né, exatamente igual. Então, é por isso que nós adultos, né, temos que conversar com a criança e destacar esse argumento, né? Então, ao que a gente já sabe sobre a autonomia, que ela tem que ser incentivada, que a criança precisa aprender a desenvolver sozinha, que tem diversos benefícios, né? Então, eu trouxe aqui algumas dicas bem simples do que a criança já consegue fazer sozinha na faixa etária da educação infantil. Claro, né? Algumas atividades se aplicam mais para dentro de casa do que propriamente na sala de aula, né? Que às vezes é muito corrido, então não dá tempo de deixar cada criança fazer do seu jeito. Mas vale algum dia, né? De repente, tentar. E claro, né? Todas essas atividades, elas devem, né? Ser supervisionadas por um adulto. Deve ter alguém sempre por perto para ficar olhando, para orientar, né? Quando necessário. E ao final de realizar cada tarefa, incentivar a fazer um comentário positivo, primeiramente, para a criança. E se tem algo que pode melhorar, que pode ser feito de diferente, de outra maneira, né? Conversar também com a criança e explicar, né? Primeiramente, deixar sempre um comentário positivo para que a criança se sinta importante por ter realizado aquela tarefa.
né? E segundamente, daí conversar sobre o que pode ser melhorado, como a outra maneira que pode ser feito, né? Mas isso é aos poucos. Então, as tarefas, né, que a criança já consegue realizar. Comer sozinho, né? Muitas crianças aí já na faixa etária da educação infantil, entre 1 ano e meio, 2 anos, já começam a comer sozinha. Então, isso é um importante incentivo aí para a autonomia da criança, né? Se alimentar, saber se alimentar sozinha. Escovar os dentes, tarefa bem simples também, né? Ajuda a criança, explica como que bota a pasta na escova e deixa a criança escovar sozinha, né? Depois aí, como eu comentei anteriormente, né? Antes de falar das dicas, comentar se precisa ser escovado melhor, como que pode ser feito. Isso vale também para a parte ali do alimento, né? De se alimentar sozinha. Se a criança, né, tá jantando, almoçando, que aí come no prato, né, comida, se a criança derruba esses alimentos ou algo assim, explicar, né, que em uma próxima vez a criança pode cuidar para derrubar menos, e que se depois que derrubar os alimentos ela tem que juntar, isso e aquilo, né? São algumas dicas aí também de comentários que pode ser falado para criança, né? Guardar os brinquedos é bem importante e a criança não precisa ser grande, né? Ter uma faixa etária grande aí, entre 5 e 6 anos. Bem menor que isso, a criança já sabe o cesto dos brinquedos, a criança já sabe que tem que colocar no lugar. Então, é importante incentivar a criança e dizer, ó, pode brincar, mas depois de brincar, tem que guardar. Não pode deixar tudo espalhado, né? Nem em casa, nem na escola. O que acontece é que muitas crianças ajudam a guardar na escola e chega na hora de guardar em casa de jeito nenhum, né? Elas vão deixando até que os pais guardam. Isso também não deve ser feito, né? Porque é o que eu falei antes. Os adultos querem perder menos tempo e acabam privando a criança aí desse desenvolvimento aí da autonomia, né? Não é legal, mas vai de cada um, né? Outra atividade também, de repente já vale para as crianças um pouco maiores, é arrumar a cama, né? Tirar os travesseiros, estender o lençol, estender a coberta, botar os travesseiros. Se a criança dorme com ursinhos de pelúcia, depois arrumar os ursinhos de pelúcia em cima da cama, né? De repente, num primeiro momento ali, a criança vai fazer auxiliando um adulto, depois o adulto vai tentar deixar a criança fazer sozinha, né? Também são atividades que podem ser feitas já na educação, já em crianças da faixa etária da educação infantil, né? E na educação infantil para as crianças que ficam o turno integral, né, que tem aquele horário do soninho, também já pode ser ensinado, né, a dobrar a coberta, a pegar o travesseiro, colocar lá no armário, na prateleira, enfim, né? São tarefas simples, não exigem muito esforço físico, não precisa carregar peso nem nada. São tarefas simples do dia a dia da criança e que vão auxiliar ela aí, ó, a desenvolver a autonomia, né? A gente acha que por serem simples, por serem simples que não vão desenvolver recurso nenhum, nem nada, não vão aprender também. Mas não é bem assim. Né, como essas atividades aí, elas podem ser realizadas pela criança, vale mais uma vez ressaltar aí, né, um incentivo. E também é interessante promover, depois aí que a criança já dominou aquela tarefa que ela tá fazendo, promover novos desafios, né, para a criança. Trazer novas tarefas, uma tarefa diferente que a criança nunca fez, para ver como que ela vai se sair, né? Mas isso é depois dela já estar adaptada às tarefas mais simples, né? Já estar executando essas tarefas aí praticamente de olhos fechados. Mais ou menos assim, né? A gente não pode também, cada dia, trazer uma atividade diferente e exigir da criança que ela saiba
fazer aquela atividade. Tem que ser pouco a pouco, né? Então, aqui, continuando, né? Mas a gente precisa deixar e entender, né, que a criança, ela tem que aprender a fazer sozinha e que ela já tem uma opinião formada, uma decisão, né? E deixar a criança, né, decidir, expor a sua opinião, para ver como que vai ser, né, a realização aí dessa atividade ou de repente de um futuro conflito que possa surgir, né? E com certeza, além de ajudar a criança a resolver os conflitos, né, vai ser importante, é importante fazer com que a criança, ela reconheça também os seus erros, né? Porque algumas vezes ela não vai conseguir escovar os dentes totalmente bem, né? Sozinha, não vai conseguir guardar, de repente, todos os brinquedos, não vai conseguir arrumar a cama, mas é o que eu disse antes, deixar um comentário positivo e comentar com a criança o que pode ser melhorado, né? Isso vale também para aquelas crianças que gostam de culpar o outro, né? Ah, tu não fez bem. Ah, mas foi culpa do fulano. Não, o incentivo aqui da autonomia, ele também busca fazer com que a criança reconheça os seus erros e assuma, né? Reconheça e assuma os seus erros. E conversar com a criança, né? Se ela errou, o porquê que ela errou, o que ela fez que acabou dando errado e como que ela pode resolver essa situação. Num primeiro momento, ajudar a criança a buscar essas respostas. Num segundo momento em que algo der errado, ficar questionando a criança, né? Questionar ela o que ela pode fazer para ter um resultado diferente, o que aconteceu que deu errado, né? Mas deixar a criança te responder. Então, outra coisa, a tecnologia, ela pode ser um bom aliado ao incentivo aí da autonomia. Mas como, né? Como que ela pode ajudar? Então, ela oferece, né? Os recursos tecnológicos, eles estão aí e oferecem diversas possibilidades que podem auxiliar no desenvolvimento da criança. Isso eu já comentei em um outro vídeo, né? Só que a gente precisa saber fazer o uso adequado, introduzir, né? De uma maneira adequada para a criança, para que ela tenha um pleno desenvolvimento, tanto motor quanto cognitivo, né? Em diferentes idades, não só na fase de educação infantil. Então, a criança, ela pode usar a internet, né, os recursos tecnológicos, enfim, para fazer uma pesquisa escolar. Ela pode usar brinquedos interativos, jogos, né, jogos que envolvam ali o raciocínio, né, claro, né, esses jogos aí de raciocínio, tem alguns que são bem complexos, então já são para idades maiores, mas a tecnologia pode sim auxiliar no processo de desenvolvimento da autonomia, né, porque no momento em que a criança pega um aparelho e ela consegue automaticamente se virar com esse aparelho, ela já tem um domínio ali da sua autonomia sobre aquele aparelho, sobre aquele recurso tecnológico. Então, finalizando aqui, né? Ao meu ponto de vista, eu entendo que a autonomia é um processo que acontece gradativamente, ou seja, aos poucos, né? E que ela tem que ser introduzida na vida da criança, sim, e quanto mais cedo, melhor. Incentivando, né, sempre a criança e de diversas maneiras. Uma maneira também bem simples do incentivo da autonomia desde cedo é quando a criança já utiliza a mamadeira, né, fazer a criança segurar a sua mamadeira sozinha, né, a dar ali os seus primeiros passos, a falar, em atividades também um pouco mais complexas na medida que a criança vai crescendo, mas a gente tem que incentivar a autonomia, né? E esse incentivo, principalmente de nós, familiares, nós, família, é muito importante, né? Eu julgo também que é tão importante quanto o incentivo aí do professor, que também tem uma participação aí bem importante na vida da criança e nesse processo, né? Então, quanto maior o incentivo da criança, dos adultos, melhor vai ser o resultado na vida daquela criança,
Isso vai ajudar ela de forma muito positiva, tanto agora, na fase em que ela tá se desenvolvendo, que ela tá crescendo, quanto futuramente, quando ela já se tornar adulta, né? Então, isso vai ajudar ela a se tornar um adulto mais seguro, um adulto mais decidido das suas escolhas, né? E também das consequências que aquela ação irá gerar, né? Por isso que é tão importante, já na educação infantil, a gente auxiliar aí essa criança. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que o assunto tenha ficado claro, e até o próximo vídeo.